Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu vim te conversar, circular pela igreja. Bom, essa palavra que eu vou ministrar para vocês, assim encerro a campanha que nós começamos há alguns meses atrás. Recebemos sabedoria de Deus, reflexões em Juízes. Eu vou falar hoje em 1 Samuel 7. Vamos falar um pouquinho sobre Samuel e assim encerrar esta série de pregações. E foi uma bênção ministrar sobre os juízes de Israel. Eu tive uma experiência muito positiva fazendo essas reflexões, porque eu preguei, por exemplo, alguns textos que eu nunca tinha pregado. Falei de juízes que nunca tinha falado. Eu tinha lido a história, mas nunca tinha de fato ministrado. Quem sabe vou preparar um livro em cima dessas reflexões, né? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração os converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, vos livrará da mão dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Fala conosco, Senhor, nesta noite, pela palavra que acabamos de ler. Ministra teu querer, tua vontade às nossas vidas. Venha nos abençoar, Senhor. Venha nos dar a perfeita interpretação dessa palavra. Fale com aqueles que estão assistindo esse vídeo, que estão acompanhando também pela rádio, que sejam abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Diferente dos demais juízes, Samuel foi um juiz que não foi apenas juiz. Capítulo 7, que você acabou de ler comigo, nós temos 3 ideias aqui sobre Samuel. Vamos ver, vamos prestar atenção. Versículo 3, olha o que diz. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos, astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi só a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui é uma palavra de um profeta. Quem entendeu, diga amém. Aqui Samuel está falando como um profeta. Olha o versículo 6 agora. O 6. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram: Pecamos contra o Senhor. Olha o que diz agora. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. O que ele fazia? Julgava. Então ele não era só profeta, ele julgava. Então ele era juiz. Daí você pega aqui o versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. O que Samuel fez aqui? Era um sacerdote. Por isso que ele era diferente. Samuel era um profeta, era um juiz e também um sacerdote. Samuel ele não era ele era esse homem diferente.
Semana passada eu falei sobre o chamado de Samuel, quando Deus chama ele pelo nome. Deus chama mais de uma vez, por quê? Porque Deus queria levantar Samuel, que era um menino ainda, para ser esse juiz, esse sacerdote e esse profeta em sua presença. Ele era um homem de Deus. Samuel, ele toma uma postura. A fala de Samuel é uma fala muito parecida com a fala do rei Josias, que era uma fala que convocava todo Israel a uma unidade nacional. Todos nós devemos servir a Deus, e não é servir de qualquer jeito, mas é servir a Deus com o coração inteiro na sua presença. Essa convocação de Samuel era uma convocação dizendo: olha, vamos deixar toda a idolatria. Israel estava numa grande idolatria. Diz a Bíblia que eles estavam servindo a Astarotes. O que é Astarotes? Astarote é uma deusa cananeia, que na concepção deles era uma deusa que estava ligada ao amor e à fertilidade. Então, Israel, muitos estavam se curvando a Astarotes, estavam se curvando aos Balaíns. O que é Balaíns? Balaíns é o plural de Baal, que também eram deuses daquela época dos cananeus, ligado à chuva, à fertilidade. Por isso que Elias fala aquela palavra, né? Agora haverá chuva, e houve chuva, né? Desafiando a Baal. Ele fala o quê? Vamos todos deixar esses deuses estranhos, vamos servir apenas ao Deus de Israel. Essa palavra que eu li para vocês foi a primeira grande convocação de Samuel. Samuel, ele praticamente desaparece da história. O texto já começa falando aí no versículo 2 que Israel estava há 20 anos. Quantos anos eu disse? 20 anos. 20 anos que eles estavam lamentando. Versículo 2 diz claramente, pelo menos na minha Bíblia diz assim: eles lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. O que esse povo lamentava? O que esse povo estava se lamentando? O que é lamentar? Chorar. O que esse povo estava com esse sentimento de nostalgia, de melancolia, esse sentimento de dor dentro deles? A Bíblia vai dizer que a arca de Israel não estava mais em Israel. A arca, que era um símbolo para Israel da presença de Deus, essa arca não estava mais com Israel. Essa arca estava na terra dos inimigos. Por que eles estavam se lamentando e chorando? Porque eles tinham perdido a presença de Deus com eles. Quem entendeu, diga amém. A presença de Deus, que é sinônimo de bênção, segurança, fertilidade, de prosperidade. A presença de Deus, que é símbolo, que é sinal da bênção em todas as áreas. Esta arca já não estava mais com eles. Por que eles estavam chorando? Porque eles tinham perdido algo que eles não poderiam ter perdido. Quando você perde algo importante para você, quando você perde algo que tem significado para você, é inevitável você chorar, você se lamentar, você, poxa vida, você dói em você. Eu testemunhei aqui na igreja recentemente que entraram no meu carro, nós tínhamos parado para almoçar, voltando da chácara, e entraram no meu carro, levaram minha bolsa, levaram meu tablet, o meu celular. O que mais me doeu não foi de ter levado essas coisas, porque são coisas materiais. Isso daí passa, a gente compra outro. O que mais me doeu é que o conteúdo que estava no tablet era um conteúdo importante para mim. Ali eu tinha umas 1000 pregações digitadas.
Isso me doeu, porque eu tinha um projeto com essas pregações, porém Deus sabe de todas as coisas. Posso ouvir um amém, queridos? Deus sabe, eu não estou aqui arrependido por conta disso. Mas quando você perde algo que é importante, dói. Quando você perde algo que você demorou a conquistar, dói. Quando você perde algo que tem significado para você, você chora, você se lamenta. Não tem como você não chorar. Não tem como você não se arrepender. A dureza da vida está no fato que algumas coisas nós perdemos e nós não precisávamos perder. Não precisava ter perdido. Se nós tivéssemos, por exemplo, valorizado algumas coisas, nós não teríamos perdido. Quem entendeu a lógica? Diga amém. Se nós tivéssemos cuidado, nós não teríamos perdido. Se nós tivéssemos zelado, nós não teríamos perdido. O grande problema da história de Sansão, por exemplo, o grande problema da história que eu acabei de ler para vocês, é que Israel perdeu o mais importante, que era a presença de Deus. E quando a pessoa perde a presença de Deus, ela perdeu tudo na vida. Quando a pessoa perde a presença do Senhor, ela perde não somente algo que pode ser depois recuperado, mas ela perde o algo mais importante da vida, que é a presença de Deus com ela. Israel não ia para lugar nenhum. Foram 20 anos que eles não cresceram. Foram 20 anos que eles não prosperaram. Foram 20 anos que eles não saíram do lugar. Ficaram estacionados. Eu conheço pessoas que estão com freio de mão puxado. Eu conheço pessoas que não vão para frente. Eu conheço pessoas que não vão para lugar nenhum na vida. Por quê? Porque perderam a presença de Deus. Porque deixou de zelar, deixou de buscar, deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de vir para a igreja. Perdeu o mais importante, que era a presença de Deus. Mas nessa noite eu tenho uma notícia: se perdeu, vai recuperar. Se perdeu, vai chorar aos pés do Senhor, e a presença de Deus voltará. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite? Aleluia! Então tem coisas que eu não preciso perder para valorizar. Quem entendeu, diga amém. A gente não precisa perder. Se a gente cuida, não perde. Se cuida, não perde. Presença de Deus, meu amigo e minha amiga, se a gente está ali buscando, não perde. Ainda que existam momentos difíceis, nós não perderemos. Então o versículo 2 mostra esse quadro. Esse quadro era um povo que chorava. 20 anos tinha perdido a presença de Deus. Daí Samuel aparece na história, e aparece com uma palavra profética, que está aqui no versículo 3. O que ele vai dizer? Primeira coisa que ele vai dizer, versículo 3: tire dentre vós, está lá no meio do versículo, ó, tirai dentre vós os deuses estranhos. Tire do meio toda idolatria. Quem entendeu, diga amém. Essa semana passada, eu tenho dado uma aula aqui. Na verdade, encerrei esse curso na segunda-feira agora, um curso sobre a martiologia. E a martiologia é o estudo sobre o pecado. É uma disciplina fantástica, porque a gente aprende sobre o pecado original, a gente aprende sobre a queda do homem e aprende muitas coisas interessantes. E nós falávamos na semana passada de todo o pecado. Se nós pararmos para analisar, a raiz dele é a idolatria. Todo pecado se torna uma idolatria. Tudo aquilo que substitui a Deus se torna uma idolatria na nossa vida. Exemplo: se você coloca o teu emprego no lugar de Deus, significa que você está idolatrando o seu emprego e Deus está em segundo lugar na tua vida. Se eu coloco, por exemplo, minha família no lugar de Deus, se eu coloco o dinheiro no lugar de Deus, se eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, eu estou me curvando perante esse algo, e eu estou substituindo a adoração que eu tinha que dar a Deus. Então tudo vai
vai simplesmente centralizar na ideia da idolatria. É uma ideia complexa, eu demorei 1h30 para nessa aula, não dá para explicar aqui na pregação. Mas percebe que Samuel fala: tira toda idolatria, não coloque nada no lugar de Deus, tome a decisão de tirar os deuses das casas, os deuses dos lares, e principalmente de tirar toda idolatria do coração. Tira. E o pior de tudo é que não é fácil quebrar esses vínculos, não é fácil romper. Quem entendeu, diga amém. Não é fácil tomar essa decisão de romper. Muitas pessoas, nessa hora de romper, elas ficam em cima do muro, elas ficam ali e elas ficam ali no confronto, no conflito da minha vontade, a vontade de Deus, da vontade de Deus e a minha vontade. E renunciar à própria vontade é uma das coisas mais complexas da vida. Hoje eu ministrava na casa de recuperação, eu falava com os meninos ali na chácara sobre a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 7. E a oração do Pai Nosso não é uma oração que ela deve ser repetida diariamente, como se fosse ali sei lá o que, uma reza simplesmente, um mantra simplesmente, mas é algo que mostra as diretrizes de uma oração, como nós devemos conduzir a nossa oração. E a oração do Pai Nosso, ela começa dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu renuncio à minha vontade e eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu abro mão da minha para viver a tua. Quem entendeu, diga amém. É essa decisão que Samuel fala: tira toda idolatria, arranque esses deuses, tome uma decisão individual de tirar todos os deuses, de quebrar os vínculos com aquilo que te afasta de Deus. Daí o Senhor vai trazer a bênção e a promessa dele sobre a nossa vida. Se você deseja ter um ano de 2017 abençoado, comece a partir de hoje a romper com aquilo que te afasta de Deus, a quebrar vínculos com aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Daí sim, 2017 será um ano de bênção, vitória, conquista, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e glorificar a Deus. Aleluias. Quem entendeu, diga amém. É isso que Samuel estava falando com o povo. Daí ele vai completar ainda mais, ainda no 3. Olha que bonita essa expressão: preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Olha que frase bonita: preparai o vosso coração ao Senhor. Repita comigo: preparai. Mais alto, diga: preparai o vosso coração ao Senhor. Prepara, olha que interessante: prepare o teu coração ao Senhor, sirva somente ao Senhor. Isso aqui é lindo demais. Que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia fala que Deus ele sonda o nosso interior, o nosso coração. Justamente nos corações, em cada coração aqui, é onde existem os sentimentos, as intenções verdadeiras. Amém, queridos? Você pode falar para qualquer pessoa: eu te amo, eu te odeio. Pode falar qualquer uma dessas frases, mas o teu coração é o que realmente vai dizer se você ama ou se você odeia. Coração é onde, por exemplo, habita as intenções de cada ação nossa. Quando eu ajudo alguém, Deus está vendo a intenção do meu coração. Quando eu oferto, Deus está vendo a intenção do meu coração. Quando eu estou aqui na igreja adorando a Deus, Deus sabe qual é a intenção de eu estar aqui adorando a Ele. Samuel fala assim para o povo: olha, prepare o coração para servir somente a Deus. Porque Deus, Ele não está vendo para aquilo que as minhas mãos têm feito apenas. Isso é importante. Mas mais importante do que isso
são as intenções do meu coração. Pastor, eu estou me organizando para fazer a campanha dos 12 dias. Mas com qual intenção? Com qual intenção você quer fazer a campanha dos 12 dias? Pastor, olha, eu estou me preparando para fazer tal coisa no final do ano, na virada. Tá, mas qual a intenção? Quem está entendendo a palavra? Diga amém. Então Samuel fala assim: prepare o coração, converta o seu coração, converta o seu sentimento, converta a tua alma para Deus. Não sirva a Deus da boca para fora, não sirva a Deus por aparência, como os fariseus faziam, os religiosos fazem. Não, sirva a Deus com o coração inteiro. Adore a Deus com o coração inteiro. Não seja uma pessoa com segundas intenções, mas faça para Deus de corpo e alma, e a bênção do Senhor repousará sobre a tua vida, e Deus vai te livrar dos filisteus. Foi essa palavra de Samuel para aqueles homens, e é essa palavra que eu libero sobre a tua vida. Se você preparar o teu coração nessa noite, grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e adorar a Deus. Aleluia! Sirva a Deus. Sirva a Deus de coração inteiro. Quem entendeu, diga amém. Sirva a Deus de coração inteiro. Sai de cima do muro. 20 anos sofrendo, gente. 20 anos. Quanto tempo mais nós precisamos sofrer? Nós precisamos padecer para tomar uma decisão. A gente não precisa sofrer, queridos, se nós nos posicionarmos hoje. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quarto lugar, versículo 4. Olha o que diz aqui o 4. Então, aqui mostra o que eu chamo de resultado. Por isso que é importante a gente ler o texto e fazer uma boa compreensão, que mostra o resultado. Olha o 4. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram ao Senhor. Quem entendeu, diga amém. O que eles fizeram? Eles tomaram uma atitude. Tomaram uma atitude. Deus, Ele está procurando atitude. Quem entendeu, diga amém. Não é promessa. Não, mas ano que vem eu vou, a partir de janeiro. Eu ouço muito isso. Olha, quando esse ano aqui que entrar, eu vou começar a malhar, vou começar a comer alface, vou começar a comer não sei o quê. A partir desse ano aqui eu vou começar a estudar, a ler a Bíblia. Começar a ler a Bíblia, pastor, a partir do dia 1º de janeiro. Eu ouço isso. A partir do dia 1º de janeiro eu vou fazer tal coisa. Não adianta falar, queridos. Tem que ter atitude. Posso ver amém? Fala assim para o teu amigo do lado, para a sua amiga. Deus quer atitude tua. Aleluia. Não é uma promessa. Não é chegar e falar, porque a partir de agora, porque a partir desse mês, porque a partir dessa semana, porque a partir de janeiro, porque a partir dessa campanha, porque a partir de não sei o que. Não, queridos. Não é falar, é ter atitude. É tomar a postura. Pronto. É para arrancar, eu vou arrancar. Eu entendi, irmãos, lendo essa palavra, que existem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Posso ouvir amém? Tirar. Mas existem outras coisas que nós precisamos arrancar da nossa vida. Existem coisas que nós tiramos, porém existem outras coisas que nós temos que expulsar da nossa vida. Existem coisas que com muita educação você tira, mas existem outras coisas que você tem que ser radical, que você tem que falar, acabou, chega, vou rasgar, vou romper, eu não quero mais. Então na hora que Samuel falou assim, vocês vão se converter ao Senhor, e se vocês se converterem, Deus vai tirar essa opressão dos filisteus. Diz a Bíblia que aqueles homens, as mulheres, chegaram nas suas casas, derrubaram os altares de Baal,
que promessa, mais do que um discurso, houve atitude. Posso ouvir amém, queridos? Atitude é muito bonita, irmãos. A atitude é o que impressiona. Falar, meu amigo, minha amiga, até papagaio fala. Qualquer um pode falar. Uma pessoa emocionada, ela fala. Uma pessoa, quando ela está ali empolgada, ela fala. A atitude só toma quem está decidido. A pessoa, quando está naquele fogo da paixão, promete as estrelas, promete o mar, promete não sei o que mais. A atitude não. A atitude toma quem está decidido. A pessoa vem para o culto, ela ora, ela se emociona, ela chora, ela canta, ela bate palma, ela cai de joelho na adoração. Tá bom. Quando sai pela porta, ficou a emoção? Ou quando ela sai pela porta, ela sai com atitude? É isso que Deus quer, irmãos. Atitude. Você não precisa chorar com essa pregação de hoje, mas se você tiver atitude depois dessa pregação, eu vou me sentir um pregador feliz. Eu sei que essa palavra trouxe mudança, uma verdadeira mudança para a tua vida. E a minha oração nessa noite é para que nós possamos fazer o que Israel fez aqui, arrancar tudo aquilo que tem tomado lugar de Deus, e que nós possamos tomar uma atitude perante o Senhor, e grandes coisas acontecerão sobre a minha e sobre a tua vida. Será que você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite? Aleluia! Mais forte as palmas. Amém. Faça juramentos, não faça votos apenas, tenha atitude. Amém, queridos? Foi assim que Israel começou o seu ministério, como profeta, como juiz, como sacerdote, chamando esse povo para a realidade, chacoalhando o povo e dizendo: chega, vamos tomar uma atitude hoje. E é essa a minha convocação nessa noite, para todos nós, obreiros e não obreiros, membros ou não membros desta igreja, a começar de mim. Eu me ponho nessa palavra. Vamos tomar uma atitude, e as coisas vão caminhar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé nessa noite, fechar os nossos olhos. Graças a Deus.